O meu pai, eu lembro de vários momentos da infância, ele sempre foi um pai muito presente, sempre se dedicou muito a nós, desde orientar, de brincar, atividades esportivas, então tem uma lembrança assim muito rica nessa parte de convivências, de momentos afetivos, né? E como profissional, eu cresci dentro do escritório de advocacia. Então, assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada. Depois tem uma vivência que eu tive a oportunidade de conviver muito com ele na OAB também, nos trabalhos institucionais. Então, eu cresci interagindo muito com a advocacia. Primeira lembrança, lá no primeiro escritório, que eu acho que quando eu nasci, o primeiro escritório que ele tinha lá na 2 de junho, né? Eu não lembro, mas é 2 de junho. Ele ficava lá no escritório, a gente ficava lá com ele mexendo no computador, fazendo as coisas dele, né? Da placa que ele tinha na frente de madeira, né? Talhado o nome dele. Meu pai, como o escritório era lá em casa, ele estava sempre junto com a gente, né? Mas ele sempre fazia questão de almoçar com a gente, todo mundo almoçava junto todo dia. Foi um pai presente, foi um pai muito presente. Eu não tenho essa ausência paterna, não. Meu pai sempre cuidou muito bem da gente. É muito emocionante nós falarmos sobre o meu pai, né? Voltar, né, a Cacoal nos traz muitas fortes lembranças, porque o meu pai, ele amava muito esse lugar. Ele gostava muito aqui. Ele largou, né, a família e quis começar a vida de zero, né? Então, a lembrança que eu tenho do meu pai, ele era uma pessoa que amava o direito, né? Ele respirava, transpirava o direito. E isso me familiarizou muito com o direito, né? Mesmo eu sem saber qual era a minha vocação, e hoje eu entendo muito bem isso, né? Advogando, eu entendo muito bem isso. Quando eu vejo tudo que meu pai fez, né, aqui em Cacoal e na nossa família também, que ele era, isso eu acho que eu peguei muito dele, ele era apaziguador. Todo mundo que vinha no escritório, ele tratava por igual, né? Não importa a classe social, ele atendia desde da pessoa mais rica da cidade até o mais simples. Ele tratava da mesma forma, ele recebia, chamava para dentro da sala dele, conversava. E lá na nossa família era assim também. A rotina dele, né? A rotina dele já nos participava, né? Então nós tínhamos liberdade de sair da escola e vir para cá, ou ele nos buscava. Nós tínhamos esse acesso, né? Então ele nos deixava na escola, nos buscava, participávamos de tudo muito juntos, né? A vida no interior ela nos proporciona isso, de estarmos sempre juntos. Então por isso que eu acho que a gente sente muito isso, né? Então quando a gente revive isso novamente, vindo a Cacoal, a gente sente isso muito forte, né? O maior legado do meu pai foi que deixou a questão do caráter, né, da ética, da gente ser transparente e amigo. Meu pai sempre foi um bom amigo, eu acho que uma das características dele era a lealdade. Todos os amigos que ele teve, até nas relações institucionais na OAB, isso foi um valor que a gente traz até no Almeida Neto hoje, dentro dos nossos valores. A transparência, a ética, são valores para nós inegociáveis. Isso faz parte de um legado que a gente tem. Então, meu pai, eu acho que sempre nesse aspecto de ser uma pessoa que trazia leveza, muito conciliadora, isso é algo que eu tento buscar, sabe? A gente está muito longe do que meu pai era. Ele conseguia ouvir as pessoas e sempre ter uma palavra leve, ter um conselho, ainda que ele se valesse dos conhecimentos de música, um verso, principalmente da Bíblia. Ele sempre trazia uma palavra acalentadora para consolar quando as pessoas estivessem no momento que precisassem de um consolo, também para compor. Então eu acho que isso é algo que eu tento desenvolver, né? E tento trazer comigo aí do que eu lembro muito do meu pai. Eu acho que hoje um legado que ele deixa, né, na advocacia em Cacoal, acho que é respeito, a ética, né? Hoje a gente vê as pessoas perderam um pouco, às vezes, do respeito profissional. Meu pai conseguia juntar muita gente, os advogados eram unidos, né? Hoje você vê muita discussão
E às vezes, por causa do ideal, alguma coisa, você acaba distanciando, né, a classe por causa de uma ideia. E meu pai, ele, no tempo que eu andei com ele aqui, ele não tinha isso. Ele andava com todo mundo, quem falava bem, quem falava mal, estava todo mundo com ele, estava rindo, né? Uma coisa que eu levei para minha profissão lá em Brasília, que eu aprendi com o meu pai, que inclusive fiquei vários anos com um emblema da empresa, que era relacionamentos que constroem. Então, o meu foco lá era sempre o relacionamento com o meu cliente, não era a construção. Tanto que a maior parte dos meus clientes é recompra, eles são meus amigos hoje. Então, acho que isso eu peguei dele, né? Ele me ensinou isso. Os valores e lembranças, né, que nós aplicamos no nosso legado pessoal hoje, algo muito forte que meu pai nos deixou é o conhecimento, a busca, prioridade pelo conhecimento. Meu pai sempre falava, invista no conhecimento, porque é algo que ninguém vai tirar de você. Então, se alguém te derrubar, você vai conseguir se levantar quantas vezes forem necessárias. Essa era uma das prioridades que meu pai sempre nos incentivou, né? Então, meu pai, ele lia muito, tanto no escritório quanto em casa, sempre teve biblioteca, sempre dava um jeito de fazer uma biblioteca, né? Mesmo na fase em que ele estava começando a vida do zero, como ele decidiu fazer vindo a Cacoal, sempre ele priorizou ter uma biblioteca. E na cabeceira dele, sempre ele estava lendo um livro, tinha 2 livros, sempre teria 2 livros lá. Tinha uma Bíblia e tinha um livro que ele estava lendo ali na semana, naqueles dias. Eu acho que ele ficaria muito orgulhoso, assim, né? Porque ele viu o tanto que a gente zelou, que a gente cuidou para algo que ele cuidava tanto, ele se conectava muito aqui. O dia a dia dele era livro. Ele acordava, tinha livros em casa, chegava no escritório de manhã, ele lia a Bíblia, ele já estava lendo acho que a 4ª, 5ª vez a Bíblia, mas ele fazia questão de vir, tinha as literaturas, folheava. Então ele tinha um cuidado muito grande com os livros dele. Então, se ele tinha esse cuidado, ele vê que nós estamos cuidando, eu acho que ele já se sentiria muito feliz. E não só cuidando, a gente seguindo esse legado, ampliando, comprando, né, mais livros, investir em conhecimento. Então acho que ele teria muito orgulho. Eu falaria que eu amo muito ele, que ele fez tudo que ele podia e foi o melhor pai do mundo, né? Não tem outra coisa para dizer dele. É isso. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Desde criança eu sempre agradeço a Deus pela família que Ele me inseriu, né? E graças ao meu pai, nós somos, e minha mãe, nós somos o que somos hoje. Obrigado. Acho que eu falaria isso. Teria muitas coisas, né? Eu acho que, ainda mais eu que segui o caminho, a gente sempre sente, quando a gente tem orgulho de algo que a gente fez, né? Ainda mais na advocacia, a gente sempre quer alguém para compartilhar. E eu acho que eu queria compartilhar todas as dificuldades, os casos que eu tive, todos os dias difíceis, né? Eu sinto falta disso. Sempre olho para frente, lembrando do que ele me falava, porque se ele quisesse falar alguma coisa comigo, ele ia falar para mim seguir em frente. Ele ia falar, tô com saudade, não sei o quê. Eu falo, não, meu filho, é isso aí, vai, segue em frente, né? Então eu tento seguir assim.